Fala, fiote! Você vai conhecer nesta aula e saber tudo sobre o adjetivo, uma classe de palavra que está dentro da morfologia como variável e ela é muito importante lá na concordância nominal. Exatamente, na concordância nominal você concorda o adjetivo com o substantivo ou com a sequência de substantivos. É a parte que mais pega na questão da concordância nominal. E para mandar bem neste conteúdo, a base é conhecer sobre esta aula que eu vou passar para você aqui agora. Você vai conhecer todos os tipos de adjetivo. Bacana? Vem para a tela comigo também, que vai ser muito tranquilo, tá? Hoje a gente é muito rápido, muito simples e você vai aprender o que de fato precisa sobre os adjetivos. E você vai precisar muito dessa classe de palavra, beleza? Nós temos aqui, olha, adjetivo. Então, quando nós pensamos nos adjetivos, o que nós entendemos dos adjetivos, fiote? Pensa comigo rapidinho aí. É aquela palavra, né? Aquele termo que vai estabelecer o quê? Que atribui característica ao substantivo. Basicamente assim, tá? Ao substantivo. Beleza. Então nós temos aqui tipos de adjetivos, tá? Então vem comigo, anota comigo, porque nós vemos aqui, ó, tipos de adjetivos. Quais são os tipos de adjetivos que você conhece, tá? Vamos começar por este aqui, olha. Nós temos um adjetivo chamado de simples. Não, professor, isso aqui tá igual sujeito. É, tá igual sujeito. Então veja bem, aqui o adjetivo simples é aquele que apresenta um radical, um, um radical apenas. Este é o adjetivo sim. Você vai chamar ele de simples, tá? Por exemplo, o fulano é pobre. Olha lá. Ele é pobre. Ah, o fulano é magro. Ok? E assim vai. Percebe que essa característica pobre, magro, é formada a partir de um radical apenas. Por isso, você vai chamar de adjetivo simples. Contrapondo aqui, nós temos o adjetivo que nós chamamos de composto. E o que seria esse adjetivo composto? É aquele que apresenta mais de um radical. Então vamos lá, ó. Apresenta mais de o quê? Radical. Beleza? Quais são os adjetivos, ou seja, palavras que vão caracterizar com mais de um radical? Eles são formados por mais de uma palavra. Por isso nós vamos chamar de composto. Quando eu falar assim, isto é super interessante. É isso mesmo. Vamos lá. Na palavra super intere... super interessante. Então nós temos aqui o super, que não é um superlativo, tá, gente? É um adjetivo composto, porque foi formado a partir da palavra super e da palavra interessante. Uniu, né? Nós temos super interessante. Nós temos duas palavras formando um adjetivo. Isto é um adjetivo que chamamos de composto, beleza? Nós temos outro tipo de adjetivo aqui, que eu vou chamar de primitivo, beleza? Vem comigo, ó. Primitivo. Ok. O que seria o adjetivo primitivo nessa situação, fiote? O que nós vamos entender, tá? É um adjetivo primitivo. O adjetivo primitivo, ele dá origem. Vamos colocar bem resumido, tá? Que o adjetivo primitivo é aquele que vai dar origem a quê? A outros adjetivos. Lembre aí da matéria-prima, tá? A matéria-prima dá origem a outras situações. Vou tentar restabelecer aqui a conexão da mesinha, tá? Teve um delay aí, mas
vai chegar. Chegou, bacana? Então, primitivo é aquilo que dá origem. Lembra do homem primitivo, né? Quando eles falam, o homem primitivo, a matéria-prima. Prima de primitivo, tá? A matéria-prima é aquilo que eu uso para fazer outros elementos. Então, o adjetivo primitivo é aquele que, através dele, teremos o quê? Nós teremos outros adjetivos formados a partir deste, tá? Por exemplo, quando eu pensar que, vamos pensar em um adjetivo, algo que é branco, bacana? Algo que é branco, eu posso falar que é esbranquiçado. Esbranquiçado, isso mesmo, né? Esbranquiçado. Os óculos estão enxergando é nada. Esbranquiçado. Então, o adjetivo esbranquiçado veio do adjetivo branco, não é? Então, veja bem. O adjetivo branco, eu posso falar que é o adjetivo primitivo de esbranquiçado. Agora, o inverso aqui fica muito fácil, tá? Porque nós temos o adjetivo que nós chamamos de adjetivo derivado, fiote. O que seria o adjetivo derivado, tá? Cuidado, porque são aqueles que derivam, vêm, né? Derivam de substantivos ou de verbos. Prestem atenção, tá? Quer dizer que eu tenho um verbo e esse verbo pode dar origem a é, a um adjetivo derivado, tá? Aqui nós não estamos falando do primitivo, nós estamos falando dos variáveis, tá? Veja bem, eu posso falar assim, escultor, esculpir, um verbo. Esculpir. Eu posso falar escultor. Ele é um escultor, tá? Bacana? Veja bem, eu posso falar do azul, o azulado. Então, são adjetivos que são derivados, tá? A origem deles é um substantivo ou um verbo. Beleza, fiote? Então, até aqui você tá mandando bem, você tá legal, tá dando para trabalhar com adjetivo, ter uma noção dele? Ok. Então, nós temos aqui também, ainda sobre os adjetivos, aí nós vamos entender aqui, tá? Os adjetivos separados em grau. Nós costumamos falar o grau do adjetivo, né? Então, nós temos o grau do adjetivo chamado de superlativo, tá? Esse superlativo, fiote, é tudo o adjetivo que vai fazer o quê? Intensifica qualidades. Intensificou qualidades, tá? Você já vai falar assim, eu tenho aqui um superlativo do adjetivo, tá? Nós estamos falando sobre grau do adjetivo. Nós temos dois graus do adjetivo, superlativo e o comparativo. O nome já diz tudo, tá, fiote? Que esse comparativo, nós vamos falar assim, que ele faz o quê? Tá na cara. Compara qualidades. Veja bem, superlativo. O superlativo
Você é mais, ele é inteligentíssimo. Ela é magérrima. Magérrima. Mais do que magra, tá? Ele é espertíssimo, tá? Lindíssimo. Superlativo do adjetivo. Agora, o grau comparativo do adjetivo mais que. Ele é mais inteligente que você. Ele é mais esperto que você. Nós temos aqui agora o comparativo. Ele estabelece comparação entre as qualidades. Os graus do adjetivo estão aqui muito tranquilos, expostos para a gente. Outra situação do adjetivo, nós temos aqui o gênero do adjetivo. E nós vamos ter dois gêneros aqui também, tá? Nós vamos ter aqui o gênero que chamamos de biforme. Fiote, entenda comigo, o que vem à sua cabeça quando eu falo assim, biforme? Bimotor, vem de quê? Dois, não é? Então veja bem, quando eu falo assim do biforme, é a forma que varia. O biforme é a forma que varia conforme o gênero. Quer dizer, eu tenho um adjetivo e ele vai mudar para o masculino ou para o feminino, tá? Ele é biforme, ele tem duas formas, ele apresenta duas variações. Olha, se eu falo sobre o masculino, eu vou falar sobre ele é simpático. Mas não existe a forma feminina. Simpática. Não existe. Então, simpático, simpática é um adjetivo que nós chamamos de biforme. Ele tem duas formas de se apresentar e essas formas dependem do gênero que eles estão concordando, tá? Ele é simpático, ela é simpática. Esses biformes, eles atuam muito lá dentro de quê, fiote? Eles vão atuar muito lá dentro da concordância nominal, tá bom? Porque se você tiver uma sequência de substantivos, você vai ter que observar qual o gênero desse substantivo para fazer o quê? A concordância deste adjetivo. Assim que funciona. Beleza, fiote? Tranquilo? Então nós temos um biforme aqui. Por exemplo, carinhoso, carinhosa, lindo, linda. Beleza? Assim como nós temos o biforme, nós temos aquele que chamamos de uniforme. Ok? E este uniforme apresenta uma única forma para os dois gêneros. Qual seria essa situação? Se eu falar que ele é feliz, você concorda que esse feliz concorda tanto para ele quanto para ela? Ela é feliz, ele é feliz. Então só tem uma forma, uma única forma de concordância deste adjetivo. Se eu disser para o sexo feminino, né, para o gênero feminino, o correto é, se eu disser para o gênero feminino que ela é feliz, o adjetivo feliz, ele não muda se eu mencionar para o gênero masculino. Ele é feliz. O que não acontece nos biformes que nós temos lá. Ela é simpática e ele é simpático. Grau do adjetivo: superlativo e comparativo. Superlativo potencializa, intensifica as qualidades. Inteligentíssimo, magérrima, simpaticíssimo. Ok? Comparativo: mais que. Tá? Então veja bem.
quando nós falamos sobre tipos dos adjetivos, vem comigo na revisão. É uma aula curta, mas proveitosa. Nós temos aqui o adjetivo simples, que é formado por apenas um radical, ou seja, só uma palavra representa a qualidade de algo. O adjetivo composto, que apresenta duas palavras, dois radicais, formando uma única característica. Super interessante. Luso brasileiro, tá? Olha só, sul-africano, tá? Latino-americano, ele é um latino-americano, adjetivo composto, tá? E o primitivo, aquele que dá origem a outros adjetivos. O adjetivo branco dá origem ao esbranquiçado. Beleza? Então vamos lá. E o derivado? O derivado vem de substantivos ou verbo. Verbo esculpir. Então, ele é um escultor. Beleza? Então, nós temos esses 4 tipos de adjetivos e duas situações aqui de grau e de gênero. O superlativo, que é super, o super-herói, né? Aquele que está acima, aquele que potencializa, aquele que intensifica, tá? Um adjetivo, uma qualidade. O comparativo sempre vai ter duas qualidades sendo comparadas aqui, tá? Nós temos sobre o gênero biforme, que são as variações de acordo com o gênero, né? Vai variar de acordo com o gênero, e o uniforme, que não vai importar o gênero, ele vai ser o único para os dois gêneros. Beleza, fiote? Adjetivo apresentado para você. Eu espero que essa classe de palavra não te cause mais problemas e que você mande super bem, principalmente nas concordâncias nominais. Beleza, fiote? Eu sou o professor Robson Marques, aqui é o canal do Monster Concurso, e você sabe que aqui é tudo nosso, nada deles, e eu fui!